Olá, minha gente. A entrevista central de hoje recebe a escritora, crítica literária e historiadora Micheline Veruschi. Ela é vencedora do Prêmio Jabuti de 2022 na categoria Romance Literário com o livro Som do Rugido da Onça. Seja muito bem-vinda, Micheline. É um prazer recebê-la aqui no programa. Oi, oi, Afonso. Olá a todos. É uma alegria para mim estar aqui no programa e é isso. Seja bem-vinda. Muito obrigado novamente pela disponibilidade. Micheline, para iniciar o nosso papo, eu queria que você gentilmente fizesse uma breve apresentação para o nosso público de forma geral do que trata o seu romance vencedor do Prêmio Jabuti, né, chamado O Som do Rugido da Onça. O Som do Rugido da Onça, ele conta a história de duas crianças indígenas que foram levadas do Brasil para a Europa, mais precisamente para Munique, na Alemanha, num contexto de pesquisa científica pelos cientistas naturalistas Spix e Márcios. Isso entre em 1822, 1822, ixi, eu agora, a gente pode, agora me deu um Tranquilo, branco, pode, agora pode, não foi pode 1800, retomar o raciocínio, não se você preocupe. vai, você vai editar, né? Isso. Duas crianças indígenas que foram levadas pelos cientistas naturalistas Spix e Márcios, num contexto de... Ixi, vamos começar de novo, Afonso? Eu Vamos sim, perdi completamente, perdi o sem raciocínio. problema. Quer que eu comece de volta a dar a apresentação total geral lá da introdução? Deixa eu só pegar o livro aqui. Tá bom, tá já. A gente vai falando no livro e alguns detalhes, é 1820, alguns detalhes vão se perdendo Sim, no, sim. no caminho. Acontece. Desculpa. Não, nem se preocupe. Vamos retomar então aqui, tá? Eu vou retomar da primeira pergunta, então, tá joia? Então, vamos lá. 3, 2, 1, retomando, valendo. Micheline, para iniciar aqui a nossa conversa, a nossa entrevista, pediria que você, por gentileza, fizesse uma apresentação breve para o nosso público do que trata, né, de forma geral, o seu romance O Som do Rugido da Onça. O Som do Rugido da Onça, ele conta a história de duas crianças indígenas que foram levadas do território brasileiro para Munique, na Alemanha, em 1820, como parte das pesquisas científicas dos cientistas naturalistas Spix e Márcios. Essas crianças chegaram ao território alemão, mas sobreviveram por pouquíssimo tempo. Eu reconto essa história partindo do ponto de vista, não dos cientistas, mas pelo ponto de vista das crianças. Eu fabulo o que essas crianças viveram, o que essas crianças sentiram, com um apoio, obviamente, na pesquisa histórica, pois trata-se de um romance histórico. Interessante. Você mencionou a questão de ser um romance histórico, e você é historiadora também, né? Você atua na área da historiografia. E eu queria te perguntar o seguinte: de que forma o trabalho com a historiografia, né, se relaciona e tem um diálogo com o seu trabalho na ficção, com os romances? Esse não é o meu primeiro romance histórico. O meu trabalho anterior, que eu chamo de Trilogia Infernal, é um romance em 3 volumes. Ele trata de um outro período histórico do Brasil, que é a ditadura militar. E eu estou sempre com esse flerte com a história. A história, ela também, muito embora ela seja uma ciência, ela é uma narrativa. E é uma narrativa que, por muito tempo, privilegiou o ponto de vista dos vencedores. O meu olhar para a história como ficcionista e como historiadora também é trazer o documento para um outro lugar, um lugar de um diálogo com o nosso tempo,
mas também de perceber que frestas, por quais as frestas que a história mínima, a história do povo, a história daqueles que não detêm o poder, como é que ela pode ser contada? Muito interessante isso. Inclusive, Micheline, o episódio que é a espinha dorsal do seu livro, como você já mencionou, ele de fato existiu, ele realmente aconteceu, né? E como é que a literatura consegue nomear esses episódios que foram escritos de formas diferentes no passado? Você já mencionou em outra entrevista que os documentos deixados pelos alemães rasuravam os trechos referentes a esse episódio das crianças brasileiras indígenas, né? E agora, como é que o seu livro agora traz uma outra versão sobre esses documentos e sobre o próprio episódio, né? Que papel a literatura desempenha agora sobre esse episódio da história a partir do seu trabalho? Quando a gente pensa num documento rasurado, como é o caso de todas as informações que Spix e Márcios deixaram sobre as crianças, a gente tende a pensar no vazio, né? Onde o que foi que ficou nesse vácuo daquilo que não foi contado. Eu acho que o papel da literatura é fabular em cima disso, né? É procurar contar a história dessas fissuras, mas, obviamente, a literatura ela não vai ter um peso de, vamos dizer, de substituição da verdade. O que a literatura pode fazer é iluminar esses vazios, é puxar a aba daquilo que não foi dito. E talvez aí sim a historiografia ela possa recuperar, ainda que imperfeitamente, essas histórias não contadas. Então eu percebo a literatura muito mais como um farol nesse aspecto da história do que exatamente uma substituição da história, né, que deveria ter sido contada. Eu costumo dizer, Afonso, que essa história ela não é minha. A história das crianças indígenas, essa história que eu conto, ela não é minha. Ela precisa ser contada e recontada por outros narradores. E que narradores são esses que eu idealizo? Eu idealizo que narradores indígenas possam recontar essa história. Talvez narradores dos próprios povos Miranha e o povo Juri, Uhum. ou outros povos. O Ailton Krenak, no lançamento desse livro, ele disse: teve criança Krenak que foi levada para a Europa no mesmo contexto dessas crianças. Então, na medida em que se ilumina essas outras histórias, essas outras violências, a historiografia e a nossa própria compreensão de uma história maior do nosso povo, ela também se ilumina. Então, acho que o papel da literatura é esse, é de servir de farol, de levantar as abinhas ali e dizer, olha, tem coisa aqui. Uhum. Ao mencionar esse fato de que a literatura tem, né, de iluminar os episódios, os acontecimentos da nossa história, queria trazer uma questão aqui, que o romance O Som do Rugido da Onça foi premiado como romance literário no Prêmio Jabuti deste ano. Queria saber como é que você recebeu essa premiação e, a partir desse princípio de que a literatura ilumina os assuntos, né, que reflexão você faz sobre o fato do seu livro, dessa temática, né, chamar a atenção dessa forma no Brasil de 2022? O que é que esse reconhecimento sugere sobre o momento histórico atual que vivemos? Eu comecei a escrever esse livro em 2016. A gente, obviamente, a história da violência contra os povos indígenas é uma longa história, né? Acho que o próprio Krenak, ele diz, estamos em guerra desde 1500, ela nunca acabou. Uhum. Mas, no contexto em que o livro foi lançado, em 2020, nós estávamos em pandemia,
A pandemia atingiu os povos indígenas de uma forma muito perversa, né, politicamente muito perversa, né, como parte de um longo e sistemático genocídio ou tentativa de genocídio. E eu vejo essa premiação para o Som do Rugido da Onça menos uma premiação individual minha e mais uma premiação coletiva. Eu dedico esse prêmio à memória dessas crianças, né, dessas crianças Miranha e Juri, que assim entraram para a história sem nome, né, e isso é muito sintomático. E dedico também à memória do Jaider Eisbel, artista plástico brasileiro, grande artista plástico brasileiro, indígena, e que faleceu nesse contexto de pandemia, não diretamente de Covid, mas de um grande perigo coletivo que estávamos todos passando. Uhum. Entendi, perfeito. Você mencionou anteriormente que resolveu nessa obra, né, criar narradores indígenas. Como foi esse exercício de, como escritora, né, se colocar no lugar do outro, né, de se pensar em outra condição, em outra performance? Como foi esse exercício? Esse é talvez o grande exercício do escritor, né? É você exercitar o seu olhar para o outro, para a alteridade, e principalmente porque só quem me interessa como matéria de escrita é o outro. Senão eu vou escrever sobre mim mesma, e escrever sobre mim mesma é chatíssimo. Então, foi no caso específico dos narradores, que há vários narradores no Som do Rugido da Onça, dos narradores indígenas e dos narradores não humanos, como o Rio, foi um exercício muito exigente e o qual eu encarei com bastante seriedade, porque de outro modo não passaria uma verdade. Espero muito, muito ter conseguido. A espinha dorsal do livro, como a gente já tratou anteriormente, né, está muito ligada a um fato histórico, de fato, a um episódio dentro da nossa história. Você ficou livre na construção da história, do enredo, ou realizou pesquisas em documentos, foi nos acervos, tentou se conectar mais com a história, ou preferiu deixar que a imaginação fluísse desde a sua inspiração com o tema? Não, foi um trabalho bem árduo de pesquisa, tanto a pesquisa histórica, como pesquisa antropológica, e como uma pesquisa que eu vou chamar uma pesquisa de afetiva, né? E a pesquisa afetiva eu vou dizer que foi a minha aproximação de narradores indígenas, né? Mas não com um olhar de pesquisadora, talvez com um olhar de alguém que está ali para aprender, um olhar de aluno, né? Eu não fui em busca de narradores indígenas, dessas vozes, com um gravador na mão, por exemplo. Não, eu fui fazer um curso sobre ervas, eu visitei uma aldeia, eu conversei com as pessoas, eu fiz pintura corporal, e enquanto eu estava fazendo isso, eu conversava com as pessoas, né? Então, é uma pesquisa afetiva também. É, na última parte do livro, que eu chamo A Construção da Palhoça, eu dou um pouco conta de quem escreveu esse livro comigo, né? Tanto pesquisadores quanto outros, eh, outros narradores, a própria ayahuasca, que tem um papel importante na compreensão desse livro, uma pesquisa de neurobiologia das plantas, vamos chamar assim, né? Então, tem várias coisas que confluíram para a construção do Som do Rugido da Onça. Quem vê o livro, é um livro que ele não é
ele não é um épico, né? Ele não é um livro, ele é um livro muito sintético, muito rápido, no sentido que Ítalo Calvino dava para a literatura do novo milênio, né? E eu sou uma aluna atenta dessas propostas do Calvino, mas por trás dele há todo esse arcabouço de pesquisa que o sustenta. E é uma coisa que eu costumo dizer que um livro ele não se escreve sozinho, né? Ele se escreve com muita gente, com muitas vozes. E esse livro, de fato, ele foi construído com uma multidão. Uhum. Acho que uma pergunta muito corriqueira que tem feito para você é exatamente, né, como é que surgiu a ideia para escrever esse romance, né? Os episódios de violência contra a população indígena são vários na nossa história, infelizmente, né? Uma tragédia em curso na nossa formação social. Por que esse episódio específico com as crianças despertou alguma atenção e por que transformá-lo nesse romance também? Eu tenho contado essa história, a história de uma visita minha a uma exposição, uma brasiliana aqui em São Paulo, e onde eu me deparei com as imagens das crianças. E eu fiquei muito espantada pela beleza plástica das imagens, né, das litografias, mas mais espantada informação de que essas crianças haviam sido levadas nesse contexto de exposição, né, de sei lá, é, no texto de parede havia a informação de que eles haviam sido levados como parte da fauna brasileira. Isso me chocou imensamente. Até agora, para falar sobre isso, é uma coisa que ainda me revolta. Então, eu voltei para casa aquele dia com a, a missão autoimposta de descobrir a história dessas crianças. Né? Essa coisa do historiador, né? Eu quero fatos, eu quero documentos, eu quero saber o que foi que aconteceu com eles. E eu não consegui, eu passei semanas, talvez 1 a 2 meses, cavucando essa história, eu não consegui, até eu entender que a história que eu queria, eu não ia ter pelo documento, eu ia ter pela fabulação. Então, é a partir daí, não a partir da visita, não a partir da indignação, mas a partir da percepção de que eu não teria a história documental como eu queria, que eu entendi que era um livro que estava nascendo ali, né? Que essa obsessão era a obsessão pela história. Uhum. E o incômodo com o silêncio, né? O silêncio que Sim. falava bastante naquele momento ali. Um professor da Universidade Federal da Bahia, lá do oeste da Bahia, né, escreveu sobre o seu livro uma resenha, citando que a literatura hoje no mundo contemporâneo tem os intelectuais, pesquisadores, não só a literatura, tem essa tarefa de reencantar com o mundo, né, e mostrar que nem sempre o que foi chamado de civilização era tão civilizado assim. Como é que você reflete sobre essa colocação dele? É, eu acho que ele faz uma ótima reflexão, né, tanto a respeito do papel do historiador quanto do papel do escritor, e acho que isso norteia, em grande parte, o caminho desse romance. Há uma cena na qual as crianças estão na corte em Munique e essa questão do que é civilização é colocada em xeque pelos olhos das crianças. Elas se espantam com a feiura do branco, né? Elas se espantam com os modos grosseiros com que eles interagem com elas e fica a questão: quem é o civilizado? O que é ser civilizado, né? Que monstruosidade é essa que se construiu em nome desse ideal civilizatório?
Michele, você já escreveu sobre a violência do catolicismo oficial, conflitos de terra, agora tem essa temática da questão da violência contra os indígenas, e você citou também em outra reportagem que pretende lançar um livro, né, que incorpora a questão da religiosidade dos evangélicos também no Brasil em uma das personagens, né? Como é que esses temas e assuntos que atravessam suas obras se conectam no final, né? Como é que eles se transformam num grande tema do seu trabalho, da sua obra? Eu acho que a sua pergunta é perfeita e ela já se responde. É o meu projeto literário em prosa, né? Porque eu também sou poeta e em poesia eu tenho um outro projeto que se comunica em parte com esse, mas em prosa o meu projeto é o de discutir o Brasil, de discutir os grandes temas é, que atravessam a nossa compreensão de povo ocupando esse território dessemelhante, esse território plural e polifônico. Então, é, esse novo trabalho, que deve ser lançado em fevereiro, se chama Caminhando com os Mortos, ele vai tratar. é, e como sempre, são múltiplas violências, né? Ele vai tratar de como o fanatismo ele pode destruir, arruinar o núcleo mais profundo dos afetos, né? Ele pode destruir a comunidade, ele pode destruir o afeto familiar, e como o fanatismo ele desemboca em outras violências, né? Violências concretas, violências simbólicas, né? E como a gente sempre deve estar atento a isso. Eu acho que o meu, isso falando individualmente, o meu papel como escritora, como historiadora, pensadora da cultura, é também levar luz a aspectos que eu considero importantes para a nossa formação. Enquanto a gente pensar em esquecer, ocultar, invisibilizar o passado, soterrar discussões que são dolorosas, mas necessárias, enquanto a gente. Oi? E o país Oi? cortou? Micheline? Oi, estou aqui. Você está me Opa, vendo? voltou, voltou, Cortou? voltou. Acho que cortou um pedacinho da minha fala. Isso. Você estava Eu falando que vou, individualmente tem essa preocupação que o seu trabalho trate da formação do Brasil, da formação social, não é isso? Mais ou menos isso? sim, sim, de levar luz para esses aspectos que, enquanto eles forem invisibilizados, enquanto eles forem silenciados, enquanto eles forem ignorados porque são dolorosos, e é doloroso falar no passado, é doloroso pensar é, nos erros, né? Tanto do passado mais distante quanto do passado mais recente, a gente não tem perspectiva de fato de um futuro. Então, o meu papel individual, como escritora, como cidadã, como pensadora da cultura, é iluminar os aspectos que eu percebo como importantes para a constituição de um país mais forte. Eu acho, isso é uma coisa que eu venho repetindo também, a literatura ela não muda o mundo. O meu livro ele não vai mudar o mundo, mas nem o livro de ninguém, mas ele pode ajudar a criar uma consciência nas pessoas que serão capazes de mudar o mundo. Perfeito, maravilha. Gente, nós conversamos com a escritora Micheline Veruschi. Muito obrigado, Micheline, pela participação. Parabéns pelo prêmio e sucesso com a literatura.
Eu que agradeço, Afonso. Um grande abraço a todos e vida longa ao programa. Muito obrigado. Voltamos ao estúdio do Central do Brasil.